Olá pessoal, tudo bem? Nono ano? Vamos estar comentando sobre a 35ª semana agora. O princípio multiplicativo da contagem é bem tranquilo. Para ficar mais completo, vou estar deixando um videozinho rapidinho para vocês verem como que a gente faz. Daqui a pouco eu volto com os exercícios. Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a contagem, o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem também, tá? Então, o que diz? O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem, sem que seja necessário enumerar seus elementos. Então, a gente vai ver aqui dois exemplos que vai ficar mais claro como que a gente usa esse princípio multiplicativo. Ele diz assim, o primeiro exemplo. Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Tá? Então, a gente vai fazer um esqueminha aqui para observar essa escolha que a Maria tem. Então, ela tem, vamos dizer assim, a saia número 1 e a saia número 2. Ela tem a opção de 2 saias para vestir. E ela tem também, com essas 3 blusas, com essa saia 1, ela tem 3 opções. Ela pode sair daqui com 3 blusas. Com a blusa 1, com a blusa 2 e com a blusa 3. O mesmo acontece com a segunda saia. Ela também tem 3 opções com a segunda saia. Sair com a blusa 1, com a blusa 2 ou com a blusa 3. Então, observem aqui. Ela pode sair com a saia número 1, com a blusa 1, com a saia número 1, com a blusa 2, com a saia número 1, com a blusa 3. Ou ela pode sair com a saia número 2, a blusa 1, a saia número 2, a blusa 2, a saia número 2 e a blusa 3. Então, quantas opções existem? Se a gente for observar, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 opções. Mas aqui eu fiz os elementos aqui. Aqui ele diz que o princípio multiplicativo, ele facilita o nosso cálculo para não ser necessário enumerar seus elementos, como eu fiz aqui. Então, como que eu poderia fazer de uma forma mais simples esse cálculo? Se ela tem 2 saias e 3 blusas, o nome do princípio é multiplicativo, vem de uma multiplicação. Basta eu fazer essa multiplicação. 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? Porque são 2 saias e 3 blusas. 2 vezes 3, 6, tá? Então, ele fala, para escolher a roupa, 2 saias, 3 blusas. Aqui a gente sabe o total de opções que ela tem. Então, ela tem, no caso, 6 opções aqui de escolha. Vamos para o segundo. No segundo, ele fala assim: um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e linguiça, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas. Sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então aqui ele já tem um esqueminha pronto para ver como seria difícil a gente fazer essa ligação aqui através de um desenho. Imagine se fosse mais, se tivesse mais pratos quentes, mais saladas, mais sobremesas ou mais ainda opções de combinações de prato. Então ficaria cada vez mais difícil da gente fazer um esquema para resolver. Então, como fica difícil a visualização aqui e também a resolução, a gente pode usar o princípio multiplicativo. No caso, seriam 4 pratos quentes. Eu faço 4 vezes 2 saladas. Então, vezes 2, vezes 3 sobremesas, vezes 3. Então, ele vai ficar assim: 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ele pergunta ali de quantas maneiras diferentes. Então, a gente vai responder 24 maneiras. Ele pode escolher esse prato, tá? Lembrando, ó,
Que aqui tem um esqueminha, eu vou mostrar o primeiro aqui, ó. Seria o frango, ele poderia escolher tanto a salada verde quanto a salada russa. Se ele escolher o frango e a salada verde, ainda teria 3 opções de sobremesa. Se escolhesse o frango ou a salada russa, ainda teria 3 opções de sobremesa. Só aqui com o primeiro, já seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eram 4, 6 vezes 4, o 24 aqui, tá? Então, esse é o princípio multiplicativo, tá? Ou o princípio fundamental da contagem. Ok, pessoal? Bom, então, vocês já viram que é bem tranquilo. Basta você multiplicar a decisão 1, a decisão 2 e a decisão 3, as possibilidades. Eu tenho 2 possibilidades de tipos de comida na primeira decisão minha, tem 3 tipos de prato na minha segunda decisão e 3 tipos de bebida na minha terceira divisão. Só multiplicar, 2 vezes 3 vezes 2. Então, de quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário para um clube, sendo que há 15 candidatos a chefe, 30 a tesoureiros e 25 a secretário. Então, use o princípio multiplicativo para facilitar a conta de vocês. Probabilidade. Da mesma forma, eu vou deixar um videozinho rapidinho de probabilidade, bem bacana para vocês. Esteja assistindo, agora mesmo a gente volta. Olá, o assunto de hoje é probabilidade. Como que eu calculo uma probabilidade? É a chance daquele evento acontecer, a chance daquilo acontecer. Então, para calcular a probabilidade, eu faço uma fração. Em cima vai o número de possibilidades favoráveis, ou seja, que é possível acontecer, e embaixo é o número total de possibilidades. Fica mais claro agora através desse exemplo. Então, ele fala assim, em uma caixa há 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas do mesmo tamanho. Qual a probabilidade de sortear uma bolinha azul e uma bolinha vermelha? Então, vamos começar. Eu sei que eu vou precisar do número total de possibilidades. Então, é o total de bolinhas que tem dentro da caixa. É isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer a soma entre elas. Então, eu tenho 15 bolinhas azuis, mais 25 bolinhas vermelhas, mais 10 bolinhas amarelas. Se eu somar aqui, o total, eu tenho 50 bolinhas. Então, agora eu consigo calcular a probabilidade. Primeiro, ele pergunta da bolinha azul. Então, vamos escrever aqui. Azul primeiro. Para fazer o cálculo da bolinha azul, eu vou precisar primeiro saber de possibilidades favoráveis. O que isso quer dizer? Quantas bolinhas que eu tenho azuis aqui? Eu tenho 15. Então, eu tenho 15 chances de tirar uma bolinha azul. 15 de um total de quantas? 15 de um total de 50, tá? Toda a fração, como vocês já sabem, aqui 15 do total de 50. Toda a fração, como vocês já sabem, ela pode ser simplificada. Então, eu vou simplificar aqui em cima e embaixo por um mesmo valor. Vou simplificar por 5. Dá para dividir por 5, pois termina em 0 e aqui termina em 5. 15 dividido por 5, 3. 50 dividido por 5, 10. Ou seja, 3 a cada 10 bolinhas, eu sei que eu posso tirar uma bolinha azul. Se eu quiser ainda transformar isso em porcentagem, eu também posso. Como? Então, aqui eu tenho uma fração. Vou transformar primeiro essa fração em número decimal, fazendo a divisão. Se eu dividir 3 por 10, eu tenho 0,3. 0,3 virou uma forma decimal aqui da porcentagem. Como que eu transformo ele em porcentagem? Multiplicando por 100. 0,3 vezes 100, eu vou ter 30%. Então, a chance de sair uma bolinha azul é de 30%. Ele pergunta também sobre a bolinha vermelha. Então, vamos colocar aqui. A bolinha vermelha agora. Tá. Para sair uma bolinha vermelha, eu já sei o total, que é 50. Tenho que olhar agora quantas bolinhas tem vermelha. Eu tenho 25. Aqui dá até pra gente ter uma noção já. Se eu tenho 25 bolinhas vermelhas num total de 50, eu tenho metade das chances, certo? Vamos descobrir quanto que é metade em porcentagem também. Vou simplificar também essa fração. Posso simplificar por 5, mas eu vou simplificar aqui, ó, por 25 já. Para ser mais rápido. Se eu dividir em cima por 25, tenho 1. E embaixo, 2. Isso está representando metade.
Ou seja, 1 a cada 2 tem a chance de sair uma bolinha vermelha. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter o quê? 0,5. Lembra que virou agora a forma decimal aqui da porcentagem. Para eu transformar em porcentagem, multiplica por 100. Multiplicando por 100, eu tenho 50%. Então, metade em porcentagem é 50%. Se eu tenho o total é 100, 50 é a metade. Ele não pediu sobre as bolinhas amarelas, mas eu já conseguiria saber aqui, só olhando. Se aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 30, tenho 80. Quanto que seria a chance da bolinha amarela? Se eu tenho 80 já, seria 20%. Então, a bolinha amarela, embora o exercício não tenha pedido, eu sei que seria de 20%. Como que eu sei isso? Porque o total tem que dar 100. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Bom, voltando então, vocês já perceberam que a gente tem o evento e todos os eventos possíveis ficam embaixo. A gente tem que montar uma fração. Tenho aqui exemplos, por exemplo, cadê? 5 bolas numeradas de 1 a 5 são colocadas em uma urna e uma bola é sorteada. Determine a probabilidade de sortear uma bola com número par. Bolas de 1 a 5. Quantas bolas de 1 a 5 a gente tem par? A gente tem duas, o 2 e o 4. Então, duas possibilidades de um total de 5. 5 possibilidades que tem na urna, bolas de 1 a 5. A gente tem, se a gente multiplicar por 100, a gente transforma em porcentagem, 40%. Um grupo de amigos, entre os quais Marcos e Paula promoveram uma rifa, em que concorreram 25 bilhetes numerados de 1 a 25. No dia do sorteio, Marcos e Paula resolveram fazer uma aposta. Cada um daria um palpite sobre o número sorteado. Ganharia a aposta quem se aproximasse dele. Marcos pediu para seu primeiro, ao opinar, escolheu 18. Paula estranhou o palpite do amigo e, depois de pensar um pouquinho, escolheu o número que lhe daria mais chances de ganhar a aposta. Marcos fez uma boa aposta. Qual o número que ele deveria escolher, já que Paula iria dar o seu palpite em seguida? Que número Paula escolheu? A única dica que eu vou dar para vocês aqui é: Marcos falou que tem que ser um número para ele, né? Ele escolheu o número 18. Então, quantas possibilidades existem de ser 18 para cima? 18 ou 25? Tem 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25. Tem 7 chances só para ele ganhar. Contra várias chances dele perder. Então, é a única dica que eu vou dar para vocês. Pensem a esse respeito do que eu falei. Vamos para a próxima. População e amostra. Isso aqui a gente está na parte de estatística. Vocês podem estar lendo aqui. Eu só vou falar que uma pesquisa censitária é uma pesquisa onde a gente consegue pesquisar todos os envolvidos na pesquisa. Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa em sala de aula. Quantos alunos gostam de chocolate meio amargo e quantos gostam de chocolate ao leite? É possível fazer uma pesquisa em sala de aula. São poucos alunos, no máximo uns 40. É bem tranquilo. Mas existem pesquisas tão grandes que a gente não consegue fazer uma pesquisa censitária. Ou seja, entrevistar todos os que estão envolvidos na pesquisa. A gente tem que fazer uma pesquisa amostral e pesquisar apenas uma amostra porque é grande demais. Por exemplo, a gente tem aqui, uma empresa foi contratada para pesquisar sobre a intenção de voto dos eleitores de Minas Gerais para governador. Nossa, essa empresa teria que entrevistar cada pessoa de Minas Gerais. Algo extremamente complicado e inviável. Então ela pega uma amostra. E o que seria essa amostra? Vamos pegar uma população de 1000 pessoas de cada estado do Brasil. É suficiente, não precisa pesquisar todo mundo. Uma amostra. Então tem a censitária e a amostral. Aí vocês vão responder aqui, analisando. Uma empresa foi contratada para saber qual o principal motivo que leva as pessoas do estado de Minas Gerais a assinarem uma TV por assinatura. Será que a empresa vai perguntar para todas as pessoas de Minas Gerais se tem assinatura? Eu acho que é um pouco complicado, né? É melhor ela trabalhar com amostra. Entende? É só isso que vocês vão escrever. Na 4, frequência absoluta e relativa, vocês podem estar lendo aqui para entender melhor. Mas frequência absoluta é a quantidade de vezes que repetiu. Por exemplo, aqui, Minas Gerais. Um grupo de alunos brasileiros de uma universidade foi
Foi feita a seguinte pergunta: qual o estado de origem? Raul falou que é Minas Gerais, Rafael Minas Gerais, Marília. Quantas Minas Gerais tiveram as respostas? É a frequência absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos disseram que vieram de Minas Gerais. Essa é a frequência absoluta. E o que seria a frequência relativa? Seria essa quantidade de alunos, que é 6, em relação ao total, que são 15. Então, aqui, ó, o valor variável Minas Gerais tem frequência relativa de 6 em 15, porque tem 6 pessoas em 15 no total. Podemos escrever essa fração, 6 quinzeavos, e a gente pode multiplicar o numerador por 100 para transformar isso em porcentagem. 40%. Então, 40% é a nossa frequência relativa, ou seja, relativa ao total. E a absoluta é só quantas vezes repete. Usando isso, então, vocês vão construir uma tabela, como a da cima, que tem aqui, ó, frequência absoluta, frequência relativa. Tem aqui o outro exemplo aqui, né, em relação a isso aqui. Vocês vão construir uma tabela como essa aqui. Então, você vai pôr aqui, ó, esporte favorito, você vai pôr no lugar de esporte favorito. Você vai pôr número de filhos, né, quantidade de filhos. Aí vai pôr aqui, ó, zero não teve nenhum, né? 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Só tem essas possibilidades, 1, 2 e 3 filhos. Aí a quantidade que teve um filho, aqui na frequência absoluta, FA, você coloca a quantidade que tiveram um filho. Na quantidade de frequência relativa, você faz os cálculos primeiro, para depois colocar aqui. Tudo bem? Indivíduo, objeto de pesquisa. Que a gente tem as variáveis qualitativas e as variáveis ordinais. Aqui, ó, exemplo das variáveis qualitativas. Qual é a sua profissão? Qual é o seu status social? Qual é a sua nacionalidade? São perguntas onde não envolvem números. Qual é a profissão? 18, 22. Não, eu não posso estar respondendo assim. Então, variáveis qualitativas é quando você tem que dar uma resposta em palavras. Qual é o seu status social? Solteiro, casado? Qual é a sua nacionalidade? Brasileiro? Então, essas são variáveis qualitativas quando você vai fazer um questionário. São perguntas que exigem de você uma resposta com palavras. As variáveis quantitativas já é diferente, já precisa de uma resposta em números. Podemos citar aqui o peso de um produto, a altura dos alunos de uma escola, velocidade dos objetos. Então, isso são variáveis quantitativas. A gente responde com números. Essa é praticamente as duas principais diferenças, né, entre elas. Então, crie um pequeno questionário sobre qualquer coisa ou assunto, com pelo menos 3 perguntas quantitativas e qualitativas, e responda o questionário dando a sua resposta pessoal. Então, perguntas qualitativas, 3, e perguntas quantitativas, que a resposta tem que ser com um número. Tudo bem? Então, tenha um excelente dia de estudos.